Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani, cirurgia plástica, e hoje estou aqui com um casal muito querido, doutora Bruna Queixe, doutor Anderson Ingrácio, e eles vieram aqui para falar com a gente sobre um assunto que eu tenho certeza que é do interesse da maior parte de vocês, que é flacidez. E o mais legal disso é que a gente vai abordar esse assunto de cabo a rabo, desde a parte dermatológica até a parte cirúrgica, né? Então, a flacidez vai estar muito bem representada aqui por esses dois profissionais. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigada pelo convite, Adri. Prazer participar desse projeto super legal que a gente tem acompanhado. Prazer participar contigo. Que bom, é nosso, né? Nós que estamos fazendo juntos esse projeto, então. Então, assim, para vocês conhecerem um pouco mais eles, e eu também, contem um pouquinho para mim da trajetória profissional de vocês, até vocês chegarem nesse trabalho também direcionado à flacidez. Bruna. Bom, eu me formei aqui na Universidade de Caxias em 2005 e depois fiz residência em Porto Alegre, no Conceição de Interna, e depois de dermato na Escola de Saúde Pública. Então, minha formação é muito clínica, mas parti para esse ramo mais da estética, assim. E fazem 14 anos que eu e o Anderson, aí, a gente trabalha juntos. O que veio antes, o casamento ou o trabalho? Eu acho que nós começamos a trabalhar antes juntos, né? Nós já nos conhecíamos, lógico, né? Já éramos namorados, mas eu sou cirurgião plástico, então de formação, eu me formei em Caxias do Sul, aqui também na Universidade da cidade, e é ali que nós nos conhecemos. E aí eu saí, fui fazer minha formação também, eu fiz a minha primeira residência em cirurgia geral ainda aqui em Caxias, mas depois eu fui morar no Rio. Eu fiquei alguns anos no Rio, fiz a minha formação de cirurgia plástica e voltei antes da Bruna para Caxias. Então ali eu já montei meu primeiro consultório, era um consultório muito menor do que a gente tem hoje, logicamente, né? Comecei a trabalhar sozinho, e aí nesse meio tempo a Bruna completou a formação dela, nós agregamos, foi uma época de muito progresso científico na área da estética, vamos dizer assim, né? Tanto em cirurgia plástica quanto dermato, e a gente começou então a linkar as duas especialidades. A Bruna, como eu falei, estava acabando a formação dela, e aí nós pensamos em trabalhar juntos, e aí fomos formando essa ideia de ter primeiro um consultório e depois uma clínica juntos. Com certeza. E aqui estamos. Os pacientes devem ficar muito bem assistidos porque uma é complementar, né? A gente vai até um determinado espectro e a partir daí não tem como não ter essa participação do outro profissional, né? Sabe que a gente pegou uma época em que se trabalhava muito assim, em consultórios separados, né? Se tinha aquela ideia assim, não, é o cirurgião plástico, é a dermatologista, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente tem essa interação multiprofissional e multidisciplinar também, né? Isso. Nós nos conversamos dentro da área, de vez em quando nós trocamos ideia, cada vez mais, é WhatsApp, é reuniões, é simpósio, a gente troca muita informação, e isso é legal até que os pacientes saibam, né? Dentro da especialidade. Com certeza. E a gente pegou uma fase que também houve essa transição, né? De conversar fora da especialidade. Como é que o dermatologista pode ajudar um bom resultado em cirurgia plástica e vice-versa? Até onde vai a dermatologia em que o tratamento clínico... potencializar, às vezes, esse resultado, né? A gente sabe que o final, né, o foco final vai ser no resultado do paciente e o maior beneficiário vai ser o paciente. Eu acho que a gente pegou muito essa transição, que é uma ideia que a gente traz desde lá. Quando não, é uma assistência completa. E o problema do paciente se resolve, isso que é o mais importante. Muito bem, então vamos falar especificamente da flacidez. E vamos começar pela Bruna. Na verdade, uma pergunta para vocês dois, que é o que está aí na boca do povo. Tratamento para flacidez, funciona ou não funciona? Começa por mim. Bom, se tu me perguntasse isso, acho que há 12, 13 anos atrás, eu ainda teria dúvida de dizer se funcionaria ou não. Atualmente, eu acho que a gente tem recursos para dizer, realmente funciona tratamento para flacidez. Hoje em dia, a gente tem muitos protocolos de tratamento, tanto da parte cirúrgica e trabalhando com tecnologia, que eu acho que a cirurgia plástica entrou na tecnologia depois do dermato, né? Mas eu acho que para quem entra em tecnologia é um caminho sem volta, não tem mais como trabalhar flacidez sem tecnologia, mas atualmente eu digo que funciona.
Tá. Eu tenho uma visão muito parecida, né, Adri? É que quando a gente faz essa indagação, assim, no meio leigo, às vezes quando a gente diz, não, flacidez tem tratamento, sim, alguns pacientes, ou meio leigo em si, vai pensar assim, não existe mais aquela pele caída, não existe mais ruga, quando a gente sabe que não é assim. Flacidez é colágeno. Nós, depois dos 30 anos, a gente deixa de formar colágeno como, infelizmente, né? Como a gente formava lá na nossa juventude, né? Então, esse sim é um processo sem volta. O que não significa que a gente não possa otimizar esses anos subsequentes, que a gente não possa induzir formação de colágeno, que a gente não possa estimular a derme. Então, isso existe sim, faz parte, né, do que a gente tem à disposição para oferecer aos pacientes, o que não significa que não vai existir pele caída, que está tudo resolvido. Não existe uma fórmula definitiva para a formação de colágeno, mas existe sim o tratamento da flacidez. A gente consegue oferecer bons resultados. E hoje em dia, na minha área, na dermato, eu acho que a base do tratamento é a flacidez. É a minha base, assim, de tratamento é tratar a flacidez. Porque fora o recurso cirúrgico específico que depois tu vai falar pra gente, cirurgicamente, digamos que é o que se tem a oferecer, né? Tratamentos um pouco mais agressivos para casos, às vezes, um pouco mais pronunciados. Mas tanto esse tratamento, situações não tão dramáticas como a prevenção, muito provavelmente é mais direcionada ao dermatologista. E o que a gente tem nesse sentido, Bruna, de prevenção? O que pode ser feito? A partir de que idade a gente pode começar a se preocupar com isso, que deve ser de fato uma preocupação? A partir dos 25 anos a gente vai tendo perda de colágeno, aquela clássica perda que a gente fala 1% ao ano com perda de colágeno. E na área perto aí da menopausa, aumenta muito, que é um período que a mulher chega no consultório e diz, eu envelheci de repente, porque aumenta para 6% ao ano essa perda de colágeno. Então, eu acho que a base aí é hábitos de vida, né? Então, faça alimentação, eu acho que uma dieta rica em proteína, com pouco açúcar, porque o açúcar também vai ter aquele fenômeno que a gente chama de glicação, que quebra o nosso colágeno. Então, não adianta fazer um monte de procedimento e comer muito açúcar, que vai ter esse fenômeno de glicação, vai ter quebra de colágeno. Eu acho que a atividade física e o sol. O sol também é fundamental para a quebra de colágeno. A gente tem aquela radiação ultravioleta do tipo A, que é aquela radiação que está das 8 da manhã às 6 da tarde, que é a radiação que mais vai penetrar e que vai ativar uma enzima que vai degradar o nosso colágeno. Então, se tu observa nos pacientes, né? Pega um braço de quem pegou muito sol e põe na barriga, aquela barriga lisinha, firme. Então, o sol tem muita relação com essa quebra de colágeno. Eu acho que a prevenção começa por aí. E daí, depois, a gente parte para os tratamentos. E em relação ao uso de colágeno, né? Que é uma pergunta que às vezes cai para nós e eu não sei até que ponto indicar. Então, tu sabe, assim, eu digo, o colágeno funciona pra quê? Ele vai tomar e vai firmar a tua pele? Não. A gente não tem nenhum estudo comprovando que tu vai tomar colágeno e vai ficar com a pele mais firme. O que a gente tem de estudo? Que melhora a hidratação cutânea e tem estudo para melhora de linha fina em área de pálpebra. Então, eu considero ele um suplemento. Tu quer um a mais? Uma proteína. Exato. Para uma prevenção para tua perda de colágeno, eu acho que tá ok, eu acho que é válido. Mas não considero ele como um tratamento. Porque tem muito paciente que acha que vai tomar, vai investir, às vezes um dinheiro, uns R$200 por mês, tu vai ver, não é um produto barato para suplementar, e acha que vai tomar e vai sentir o rosto subir. Sim. O bumbum ficar mais durinho. E olha só, vou me intrometer um pouquinho na conversa de vocês, mas olha, nossa conversa, fica à vontade. Mas eu vou entrar numa seara que não é tão diretamente a minha, justamente para dizer como as coisas estão envolvidas hoje, né, Adri? Se a gente fala em cirurgia plástica, qual cirurgião plástico que não indica proteção solar, hábitos saudáveis? Então, o que eu quero dizer com isso, assim, a cirurgia plástica ela é muito mais drástica, ela vai lá e tira a flacidez em determinado momento, que é o momento da cirurgia, né? Mas se o paciente não mantiver os cuidados,
não se cercar de cuidados para prevenir que aquela flacidez retorne, a gente vai voltar ao mesmo ponto em pouco tempo, né? Então, basicamente, do que a gente falou até agora, talvez quem está nos assistindo até agora está à espera de uma resposta mágica, né, para tratamento de flacidez, quando, na verdade, todo o tratamento passa por determinado conjunto de hábitos alimentares, de atividade física, né, de fotoproteção, e que não tem como se escapar disso. Né? Com certeza. Independente da área que tu estiver buscando auxílio, tem a parte de autorresponsabilidade que o paciente vai precisar estar engajado nessa melhora. Perfeito, porque não existe uma fórmula isolada da juventude. O dia que alguém inventar, a gente vai estar E o nosso papel como médico, às vezes, é lembrar o paciente disso. Então, ele vai lá tratar a flacidez com a Bruna, o papel dela é dizer assim, olha, eu tenho alguma coisa para te oferecer, mas tu tem várias outras coisas para te oferecer também, né? Exato. Então, que bom que a gente já falou disso desde o início. E assim, Bruna, aquela pessoa que realmente deixou o tempo passar, não se cuidou, não usou protetor, tem um estilo de vida ali que fez com que a flacidez realmente se instalasse bem. Vale a pena ainda investir em prevenção? Eu acho que sim, porque a gente está em constante envelhecimento, assim, a gente não consegue frear esse processo. Eu acho que se a pessoa não cuida, acho que vai envelhecer cada vez mais rápido, tá? E eu não sei, Adri, quando tu fala em prevenção, tu fala ainda em tratamento ou só em hábitos de vida, assim? Na verdade, essa pessoa muito provavelmente vai estar buscando um tratamento e vai estar te perguntando, tá, mas agora vale a pena eu parar de fumar? Eu acho que é sempre faz válido. Diferença eu usar um não protetor? Eu acho né? sempre válido. Aqui eu gostaria até que tu falasse, né? Eu dividi, se tu puder trazer um pouquinho de tratamento de face e de corpo. Mas assim, se realmente ainda vale a pena essa pessoa estar investindo numa fotoproteção mais pesada, ou se não vai dar tanta diferença a partir de um certo ponto. Se existe um ponto de não retorno, assim, sabe? Olha, eu acho que sempre vale a pena. Se a pessoa está buscando, se tem esse interesse, acho que ela tem interesse em melhorar. Sim. Então, eu acho que eu não jogaria a toalha, mesmo para um paciente, às vezes, mais velho, que tem já um dano solar, uma flacidez maior. Então, eu acho sempre válido. Minha conduta é sempre indicar ainda protetor solar, né? Tentar direcionar para bons hábitos de vida. Trabalho para a parte, principalmente corporal, a parte muscular, eu acho importante também trabalhar, porque tu vê pacientes sarcopênicos, né, com pouca massa muscular e querendo ficar firmes também. Eu acho que tem que direcionar. Eu acho que sempre é válido, mesmo pacientes com flacidez mais intensa. E os tratamentos, assim, em relação à face e corpo, é basicamente a mesma coisa ou são tecnologias diferentes? Vamos falar um pouquinho mais de face. Tá. Bom, face e corpo são tratamentos semelhantes, mas a face eu acho que para mim ganha meu coração, assim, que é onde eu mais gosto de tratar. E o corpo? E o corpo daí vai pro Anderson. Até porque eu acho que a cirurgia plástica consegue dar um resultado melhor para a parte corporal. E para a parte corporal, eu sempre digo para os pacientes, o rosto é 2 palmos que a gente trata. O corpo é uma área muito grande. Então, o custo também de tratar fica muito alto. Às vezes vale a pena ir para uma tecnologia cirúrgica, um tratamento mais cirúrgico. Mas a gente trata corpo também, tá? Bom, para a face, o que a gente tem? Primeiro, acho que os estimuladores químicos, que são os bioestimuladores injetáveis, né? Aquelas substâncias que vão ser injetadas e vão fazer com que a nossa célula produza colágeno. Então, aqui a gente tem vários, Radessia, hidroxiapatita, o Sculptra, Elancê, Eleva. A gente tem uma gama de bioestimuladores que funcionam, tá? Que fazem neoformação de colágeno. Vão fazer que a nossa célula, que é o fibroblasto, que a célula seja obrigada a trabalhar, a produzir colágeno. E isso vem em resposta a um estímulo inflamatório que esses produtos vão ter. Então, esse eu acho que seria nosso procedimento de entrada, assim, para uma paciente de 32, 35 anos, que começa a sentir aquela pele mais molinha. Eu acho que bioestimulador injetável seria procedimento de entrada. E a partir de então, isso deveria ser mantido ao longo de toda uma vida. Assim,
absorvem geralmente ao longo de 2 anos. Né? Então, dependendo da flacidez basal que a pessoa tem. Às vezes tem pacientes que a gente orienta a fazer todo ano, às vezes a cada 2 anos. Vai depender do nível de flacidez que essa paciente já se apresenta assim no início. Tá? Depois a gente tem os estimuladores sólidos, que daí são os fios. Então, tem fio de PDO, fio de PLLA, fio com ácido hialurônico atualmente também. Então, os fios, eu considero eles como eles vão agregar, mas não são a base do tratamento aí para flacidez. Porque... Eu entendo que escolher, tu tem uma preferência entre os fios e os bioestimuladores. Assim, eu prefiro o bioestimulador. Quero investir nisso. O fio onde eu trabalho, em área que eu não posso injetar bioestimulador. Então, por exemplo, uma glabela. Entendi. A gente não pode injetar bioestimulador aí. Então, eu dou preferência para fios. Para área palpebral, eu não posso injetar bioestimulador. Embora agora já tem um que está entrando no mercado que pode, tá? E isso, Bruna, é pela questão vascular. Pela questão vascular e pela questão também que ele pode dar nódulo. Nódulos. Então, em áreas periorificiais, ao redor da boca, ele pode movimentar e pode dar nódulo. Então, ele precisa ser um pouco mais profundo. Isso. E pele da pálpebra, por exemplo, uma pele fina, que daí pode ficar meio esbranquiçado. Também pega uma hidroxapatita, pode ficar uma sombra branca. E, claro, glabela pela questão vascular mesmo, que a gente não pode injetar. Né? Nem fronte, enfim. Então, os fios eu dou preferência para essas áreas onde a gente não pode então tá injetando. Aqui também quero abrir um parênteses para os pacientes que são tratamentos muito popularizados, né? E às vezes o paciente tem uma falsa sensação de que vai estar seguro por ser relativamente simples, por ser um procedimento feito em consultório, de que ele pode procurar qualquer profissional. Mas existem, sim, algumas complicações possíveis, tanto estéticas, né? Tu tá indo lá buscar um procedimento para uma melhoria estética, acabar com um nódulo branco, quem é que vai gostar, né? E em casos mais dramáticos, até complicações maiores de embolia, né? Que vocês já devem ter visto fotos nas redes sociais de áreas de pele realmente morta, né? Então, na mão de profissionais competentes, a gente tem alguns riscos que a gente vai estar minimizando. Agora, se o profissional que está atendendo a gente não tiver conhecimento desses riscos, a gente está numa terra de ninguém. Aí salve-se quem puder. Quando o paciente sempre me pede, tem algum risco? Né? Isso sempre tem. A gente sempre trabalha sob risco controlado. Sim. Vocês na plástica, mais ainda. Né? Mas eu sempre digo, eu trabalho com risco controlado aqui, né? A gente tem expertise para trabalhar nisso. E muitas vezes depois fazer o segmento, né? Ali, ficou isso aqui. Não, isso a gente tem como resolver de outra forma. Então, o paciente também às vezes tem aquele imediatismo que tem que ser desconstruído numa primeira avaliação, porque às vezes tem situações que vão fugir da nossa alçada ali inicial, né? Mas ainda eu acho na área da Bruna, né? São tratamentos sequenciais. Não existe um momento que você vai lá, faz o seu tratamento e acabou e está resolvido aí. Não paciente é assim que funciona, né? Até o paciente imediatista se dá melhor com a gente, que exatamente. Bem melhor. Não fez o tratamento, às vezes, o Botox. Tu vai chegar em casa, tu não vai enxergar nada de progresso, né? Então, não pode ser imediatista. Mas tem que vir aqui todo ano. Tem que todo ano. A vida, ela tem muito de manutenção, né? Lógico. Em tudo. E a constância na minha área é fundamental. É fundamental. É uma construção, né? Ter uma pele bonita a longo prazo é uma construção. Então, na face seriam mais os bioestimuladores, os fios. Tecnologias. Daí... Laser. Então, o que aquece, né? Ultrassom microfocado, radiofrequência agulhada ou não, né? A radiofrequência. A gente trabalha muito e gosta muito do Morpheus, que dá um resultado muito bacana. Laser, tá? E para face, especificamente só para face, eu acho que o melhor estimulador de colágeno que a gente tem é o pinidifenol. Que daí, exclusivamente para face, eu acho que esse sim consegue dar um resultado cirúrgico, né? É o único procedimento que eu digo, entrega um resultado cirúrgico e ele melhora muito flacidez. E ele tem, digamos, níveis de agressividade ou todo o pinidifenol tem que ser feito em hospital ou é feito em ambiente ambulatorial? Não, tem níveis de profundidade, né? A gente trabalha com fenolite, que daí é um fenol que não vai dar tanta resposta, mas ele já dá uma renovação celular bem intensa. O
que a gente trabalha mais daí em consultório, na clínica, é com o fenol médio. Que daí ele dá uma resposta muito bacana. Para quem que não serve tanto fenol médio, para quem tem muita cicatriz de acne, aquelas cicatrizes muito profundas, Sim. que daí tem que ser submetido a um fenol profundo, em bloco cirúrgico. Não tá só pela flacidez, ela tá por outros motivos, às vezes manchas, né? Mas o fenol médio dá para trabalhar bem tranquilo na clínica, com analgesia, faz bloqueio, o paciente tolera muito bem. Um pós é aquele pós que a gente conhece, feio. É mais feio do que... Sofrido. Exato. Os pacientes não se queixam de sofrimento no pós. Mas é aquele pós muito feio. Né? Mas o resultado, quem quer fazer fenol, fica muito satisfeito. Ó, pessoal, tá aberta a temporada do fenol. Acabou o verão, então vamos tratar a pele, porque... Mas o fenol eu fico restrita à face. Não consigo descer pro pescoço também. Nem colo, nem mão. Não, por causa... Aqui é por causa da glândula sebácea que a gente tem, que é ela que participa do processo de cicatrização. Então, a gente precisa da glândula sebácea para fazer o fenol. E a área onde mais tem glândula sebácea é a face. Então, a única área segura realmente que a gente tem é face. E daí, eu acho que para estímulo de colágeno não tem procedimento melhor. Ai, que legal. Muito, muito bom entrevistar um dermatologista, porque a gente tem uma enxurrada de conhecimento que foge um pouco da nossa área. E corpo, então, Bruna? O que tu me diz antes da gente passar a bola? Corpo, eu tenho uma limitação maior quando tem excesso de pele. Eu acho que não tem tratamento que remova excesso de pele fora o fenol na face. Então, assim, mas o que eu gosto? Bioestimulador injetável, o mesmo que a gente usa no rosto, a gente usa no corpo. E daí aqui tem um exemplo da Sabrina Sato, né? Que dizem que ela aplicou 51 ampolas de Sculptra naquele corpo todo, né? E se tu olha, é uma pele mais firme. Faz sentido. Mas, claro, tu vai ter um orçamento aí maior, porque preciso colocar mais produto. Tem a radiofrequência. E muito relacionado à manutenção, né? Muito mais do que tratamento daí de flacidez, é manutenção, né? Então, tu quer manter aquela pele firmezinha. O que são maneiras diferentes de enxergar, né? Sim. Então, tem aquele paciente que vai procurar manutenção, vai tratar pequenas alterações, e outro que vai realmente para tratar alterações um pouco maiores. Digo isso porque não quer dizer que alguém vai lá vai botar 60 ampolas de... Como se isso fosse definitivo, né? Se fosse definitivo, daqui a pouco valeria a pena. Então. Mas assim, né, pensando que tu tenha que estar repetindo isso com uma certa frequência, haja bolso, né? Mas para glúteo eu gosto muito, para abdômen também, aquele abdômen com biguinho meio triste, sem muitas sobras de pele, eu acho válido também. E daí que a gente trabalha, geralmente bioestimulador injetável, o Morpheus e ultrassom microfocado. Esses 3 é a base de tratamento corporal. E também tem outra coisa, né, que nesse limbo entre vou à cirurgia ou fico em tratamentos menos invasivos, o paciente tem dúvidas. E às vezes o procedimento dermatológico ele é suficiente para o paciente dizer que bom, não era para tanto, né? Essa melhoradinha já era o que eu precisava. Ou tentei, fiz o que estava ao meu alcance, eu vou para a cirurgia, mas eu vou com convicção. Sabe que essa é a maneira de a gente enxergar as coisas lá na clínica, né? Então, aquele paciente que chegou e não tem ainda convicção, não, eu aceito a minha cicatriz, é isso que eu quero, eu vou para minha cirurgia plástica. Não, mas não tenho certeza. Cara, tem um monte de outras alternativas antes que podem te deixar feliz ou feliz durante algum tempo, isso é importante também. Às vezes o paciente vai realmente realizar a cirurgia plástica, mas não é naquele momento. Então tem outros tratamentos assim para passar e definir. E a tolerância das pacientes em relação a uma flacidez residual varia muito. Isso a gente está falando de mama. O próprio abdômen, tem pacientes que querem a barriga bem chapadinha, tem gente que não quer um resultado assim... tão esticado. Isso, né? Então, aí o paciente vai ser direcionado para determinado tratamento, né? Imagina, entre vocês. É muito alinhamento de expectativa. Também, né? Nas nossas áreas é muito difícil de tu prever o que o paciente realmente imagina, né? De tratamento, na cirurgia plástica, no dermato, enfim, é muito difícil. Mas quando ele já vivenciou uma experiência que foi menos drástica, né? Não cheguei no resultado que eu esperaria com Sculptra no bumbum. Beleza, vamos para a cirurgia plástica. Não ficou legal uma cicatriz da cirurgia plástica, coisa que a gente pode resolver? Pelo menos ela já tem ciência. Não, mas eu já tinha tentado o tratamento, o meu realmente era para cirurgia plástica. Isso eu acho que é importante, sabe?
o paciente vai aprendendo a lidar com essas expectativas também. Sim. E o paciente vai entendendo que ele faz trocas e que o balanço final dessas trocas tem que ser positivo, né? Perfeito. Então, vamos entrar naquele paciente que realmente a Bruna fica de mãos atadas e manda para ti, tá? O que a gente tem de tecnologia para lidar com esses pacientes, Anderson? Bom, hoje em dia a gente mudou nossa vida nos últimos anos, né? A gente tem realmente tecnologias a oferecer para a formação de colágeno, né? Estimulação de colágeno corporal. Nós na clínica trabalhamos com BodyTite, que é uma plataforma de radiofrequência, que a gente consegue aplicar a radiofrequência interna através da ponteira do BodyTite propriamente dito, né? Ou a radiofrequência externa, né? Microinvasiva, que é como nós chamamos, que é através do Morpheus. Então, isso nos dá essa possibilidade de tratamento. Fora o BodyTite, que é o que nós temos na clínica, tem Renuvium, tem os jatos de plasma, tem plasma de argônio. Então, tem várias tecnologias que auxiliam muito esse tratamento das áreas de flacidez, sabendo que todos eles têm as suas limitações. Né? E por que a tua escolha pelo BodyTite? Assim, o que tu gosta de manusear com o BodyTite? Pela diversidade de tratamentos, né? Entendi. Eu acho que é a única plataforma, é a única plataforma em que a gente consegue oferecer mais de um tratamento na mesma plataforma. Então, a Bruna consegue usar no Morpheus, tratamento que não é cirúrgico. A minha parte, né, o meu foco, como é muito cirúrgico, a gente usa muito mais o BodyTite, que é a radiofrequência interna. E aí o aparelho anda com... Exatamente. Então, a gente vai trocando figurinhas, literalmente, né? Então, será que essa paciente aqui é só o Morpheus? Tá legal com o tratamento Morpheus? Não tá legal? Vamos pro BodyTite, que é um pouquinho mais... E é muito legal, drástico. porque eu imagino que para ti fazer procedimentos ambulatoriais tu não tem nem o traquejo que o dermatologista e vice-versa, né? Então fica bem segmentado. Não, e com certeza, até porque a Bruna, quando faz os tratamentos, né, Bruna, até por ser corporal, normalmente ela une tratamentos, né? Então é o Morpheus e mais... Exato. Mais o corporal tem isso. Né? Associação de mais de precisa de recurso. Mais de um. E corpo tem influência de gordura junto. Que não deixa de ser um pouco do que tu faz no bloco cirúrgico. Tu vai fazer a lipo, tu vai fazer a abdominoplastia e tu vai associar o tratamento, né? E eu tenho esse enfoque em cirurgia plástica, eu gosto muito de falar sobre isso, assim, eu acho que o paciente realmente tem que ir para a cirurgia quando não tem outro caminho, sabe? Tá realmente decidida, isso. Cirurgia tem seus riscos, vai gerar uma cicatriz, é uma troca. Eu digo para os meus pacientes que a cirurgia plástica é uma balança, né? Tem as coisas legais que vai ganhar e as coisas que não são tão legais, né? O maior exemplo, cicatriz, né? Então, eu acho legal que a paciente esteja bem madura, assim, de que realmente é isso que ela deseja, vamos para a cirurgia, vamos lá, né? E tem casos, assim, que tu faça só a tecnologia sem necessariamente associar a outros procedimentos de cirurgia plástica? É difícil. 90% das vezes a gente associa algum outro tratamento, seja uma lipoaspiração ou uma ressecção menor de pele, a gente diminui cicatrizes, né? Não existe um tratamento milagroso. O BodyTite não é assim, nenhum outro que existe é assim. A gente não tem essa fórmula ainda, né? O BodyTite está aí para nos auxiliar. Então, daqui a pouco tu vai diminuir cicatriz, né? Em alguns casos até a gente consegue fazer só a tecnologia, mas repito, é a minoria dos casos, né? A gente vai lipar, mas a recuperação é um pouco mais rápida, vai lipar uma quantidade menor. Então, para associar ganho naquele procedimento que a paciente vai fazer, associar ganho para aquele momento de tratamento. E quais pacientes, Anderson, que tu vê assim que antes elas ficariam um pouco limitadas em relação ao seu resultado, mas agora com o uso do BodyTite elas acabam tendo um resultado melhor, mais completo? Nas grandes ressecções, eu acho, Adri, quando a gente precisaria retirar uma quantidade muito grande de pele, às vezes são cicatrizes grandes, né, que passam toda vez que a gente tira assim de marca do biquíni, né, ou o braço quando sai da manga, são cicatrizes que incomodam o paciente e incomodam o cirurgião também, né? Então, com o BodyTite a gente consegue diminuir essa cicatriz. Esse é um ganho bem interessante que a gente tem, né? Cirurgia de braço, cirurgia da coxa, né? Então, a gente consegue reduzir cicatriz e aí tu consegue oferecer para o paciente de uma forma mais leve aquele tratamento, né? Entendi. Sabe? Eu acho que tem resultado legal. Isso também impacta em segurança, eu imagino, né? Com certeza. Deixa eu ver o que nós vamos ver. E assim, tem pacientes que têm uma condição de pele mais complicada, né? Que é tanto o paciente que tem mais adiposidade embaixo da pele, o paciente mais gordinho mesmo, e também aqueles pacientes que tiveram perdas massivas de peso.
né? Qual é o papel das tecnologias nesses pacientes, Anderson? Tu acha que tem indicação? Como é que tu percebe isso? Eu acho que sim, todo paciente tem indicação, né? Talvez o X da questão é a gente saber como aquele paciente vai responder. Não adianta a gente indicar BodyTite ou Renuvium a um paciente para uma grande retração de pele sem pensar em fazer uma excisão, sem pensar em fazer uma retirada de pele. Obviamente, a resposta não vai ser completa e aí a gente vai dar desculpa para a tecnologia quando, na verdade, o problema foi na indicação. Entendi. Né? Todo paciente tem a capacidade de formar colágeno, mas aqueles pacientes que formam menos colágeno, né, seja por uma condição pessoal própria, seja decorrente de uma pós-cirurgia bariátrica, a tendência de ele ter uma boa resposta ao aparelho é menor. Entendi. Não significa que ele não vai ter resposta. Porque dentro dos pós-bariátricos, a gente tem um pós-operatório diferente, né? Justamente por essa desnutrição. Então, eu imagino que com a produção de colágeno não deva ser muito diferente disso. Perfeito. Por que o paciente bariátrico forma menos colágeno? Ele é um paciente desabsortivo, né? Então, ele não tem os micronutrientes que precisa para a formação de colágeno. Então, se a gente optar ou uma cirurgia plástica pura, ou mesmo a aplicação do BodyTite, e não der um incentivo para ele formar colágeno, provavelmente as respostas serão ruins. Sim, tanto do BodyTite quanto da nossa cicatriz lá em cirurgia plástica. Então, é preciso suprir esse paciente, né, para que a resposta dele seja melhor também. E isso a gente fala do paciente bariátrico como exemplo, porque é muito ilustrativo, mas tem outros pacientes que têm condições parecidas, né? Então, e a gente vê bastante isso, né? Porque tem algumas medicações também populares e a gente percebe emagrecimentos acompanhados de muita desnutrição, né? E aí esse paciente chega para nós super vitorioso, achando que tá abafando, mas ele é uma matéria-prima. Eu encaro os pacientes como matérias-primas de uma qualidade duvidosa, né? Exatamente. Então, tem isso. Eu imagino que essas tecnologias, elas têm um custo, né? Isso impacta ali no custo total do procedimento cirúrgico. E isso também o paciente vai ter uma expectativa. Então, qual é aquele paciente que tu diz assim, olha, para ti, infelizmente, não vale ter esse investimento extra? Existe esse paciente? Existe várias populações de pacientes, vamos dizer assim, que a gente acha que não vale a pena aplicar tecnologia. Até vou te dizer assim, eu acho que a maioria dos pacientes não tem indicação da aplicação da tecnologia, né? Então, quando a gente vai fazer grandes ressecções, que, por exemplo, um paciente já vai precisar fazer uma abdominoplastia, né? Então, normalmente, toda aquela pelezinha que está sobrando lá na parte de baixo do abdômen, o paciente tem que tirar. Qual a diferença que vai ter a aplicação da tecnologia para essa paciente? Vai fazer diferença no abdômen superior? Vai ficar mais chapadinho? É isso que a paciente quer? Beleza, vamos para a tecnologia. Não é isso, não vai fazer diferença? Ela já tem indicação de abdominoplastia? Só vai agregar custo a aplicação do BodyTite. Essa paciente não tem indicação de fazer BodyTite. E tem mais isso, né? O paciente ainda tem... O paciente também, né? Tem várias preocupações novas que ele não tinha antes. Então, ele vai ter que procurar um médico que avalie a condição dele, não que seja um vendedor de tecnologia, né? Exato. Então, o médico está lá com as suas possibilidades e vai utilizar de acordo com a necessidade do paciente, com a expectativa do paciente, com o tanto que aquele paciente está determinado a investir nisso, né? E isso tudo passa pela avaliação. E, assim, eu fui e voltei, mas eu ainda queria saber de ti, até uma dúvida minha. Aquele paciente mais cheinho, que mesmo tu fazendo uma lipoaspiração, tu não vai ter como esgotar, né? Aquele panículo adiposo a ponto de deixar ele muito reduzido em espessura. Então, ele vai ter ali um panículo mais pesado. Como é que funciona a tecnologia nesses casos? É a mesma resposta? É uma resposta boa, até porque a tecnologia promove lipólise também. Mas não lipólise, quer dizer... que é a quebra da gordura aí para o pessoal. Perfeito. Quebra da gordura. A gente, além, então, da lipo, associando a tecnologia, diminuiria ainda mais a gordura daquele panículo, né, do subcutâneo, embaixo da pele do paciente. Mas o que não significa que aquele paciente vai passar a ter um bom resultado. Isso é importante. Não, vamos fazer a tecnologia, vamos estimular colágeno, vai firmar mais a ponto de todos esses pacientes terem um resultado legal porque aplicaram a tecnologia. Não é tão direto assim, né? Então, induz mais, eu acho que é um bom paciente para aplicação de tecnologia, sim, mas muito mais para evitar a ressecção de pele, por exemplo, depois de uma lipoaspiração, né? Do que necessariamente levar o paciente a ter um abdômen mais retinho, mais chapado, né? Em relação a isso.
Certo. E assim, em termos percentuais, o paciente que quiser agregar esse procedimento à cirurgia dele, ele vai duplicar o custo? Não. Percentualmente, isso eleva muito o custo do procedimento? Depende das áreas, que é por área que a gente faz essa estratificação, né? Mas em média 15% a 20%, né, do custo. Né? Até né, para quem realmente está com essa questão da flacidez, quer evitar, às vezes, a própria abdômen superior, que a gente fica bem limitado ali, não necessariamente quer associar mais uma abdominoplastia reversa, enfim. É um custo que se justifica bem. E em termos de expectativa, isso tem uma durabilidade. É uma tecnologia relativamente nova, mas agora a gente já começa a ter um período mais longo de segmento. O que tu tens observado em relação à manutenção, durabilidade? Se isso se sustenta, em alguns casos sim, outros não? Isso é medido, né, cientificamente, né? Formou colágeno é da pessoa. Uhum. Então lá vai embora só... Tipo enxerto de gordura, integrou é teu. Exatamente. A gente fala muito isso, né? Acabou, aquela gordurinha vai contigo toda a vida. Eu digo para os pacientes também, né? Então tem isso, o colágeno que formou, beleza, né? A gente tem dúvidas em relação a quanto vai formar de colágeno em cada paciente. Aquilo que a gente está falando dos bariátricos, né? Tem pacientes que vão formar mais, outros menos, né? Então, isso sim pode acontecer. Mas formou o colágeno, acabou, é do paciente. É teu. Aí entra aquilo que a Bruna falou. Vai te alimentar direito, consumir a proteína para formar o colágeno. Vai encher o macacão ali de músculo, né? Isso, porque não significa que nós não continuamos envelhecendo, né? Claro. A gente diz, olha, vai passar alguns anos, vai ter alguma flacidez também. Entendi. Vai voltar a ter alguma flacidez. E de complicações, Anderson? Relacionadas diretamente à tecnologia são poucas, né? São complicações locais, alguma queimadura de pele que pode ser feito. Aí depende também das mãos que estão aplicando a tecnologia, né? As complicações mais graves, mais temidas, são relacionadas às técnicas que vêm junto à tecnologia, né? Não é uma tecnologia isenta de complicações, lógico que não é, né? Mas tem muito mais relação à aplicação, é aplicador dependente, vamos dizer assim. Né? E uma coisa que é legal também a gente saber é que para todos nós, em todos os procedimentos, existe uma curva de aprendizado que pessoas que já estão há mais tempo aí aplicando já passaram, a gente começa a esperar menos complicações também com esses profissionais, né? Bom, minha gente, eu acho que a gente meio que deu uma abordada geral no assunto flacidez. Não tem gente que vai ficar descoberto de tratamento de flacidez, é só procurar vocês, da cabeça aos pés. E, assim, pra gente encerrar, para deixar uma mensagem para os pacientes. Eu sou um paciente aleatório, tá? Comecei a me incomodar com a flacidez. O que eu faço? Quem eu procuro? Para que lado eu vou? Começo pelo Instagram, vendo receitas de colágeno. O que vocês diriam? Eu tenho uma visão bem objetiva em relação a isso. Eu acho que não tem mais como tirar o paciente da internet, das redes sociais. Eu acho que o paciente tem que ler, sim, tem que se informar, sabendo que nada daquilo é necessariamente verdade. Dentro daquilo tem que ter um filtro. Depois dessa informação inicial, consulte. Procure profissionais habilitados, profissionais que tenham experiência na área que o paciente está procurando, enfim, e procure informações. Não está segura com determinado profissional? Escuta outra opinião. Antes de investir horrores, antes de fazer uma coisa definitiva que pode deixar sequelas, retrocede. Dá um passinho atrás, vai atrás de consulta. Procure outra opinião. Isso aí. E tu, Bruna, quer deixar uma mensagem aí para os nossos pacientes? Bom, da minha parte, que é mais dermatológica, né, eu diria ao sentir os primeiros sinais de flacidez, eu acho importante consulta, né, para já trabalhar nessa questão preventiva e com tratamentos preventivos também, que eu acho bacana. Que eu sempre digo, tratamento de flacidez, tu vai envelhecer bem. Não vai te bloquear o processo de envelhecimento, mas tu vai envelhecer melhor, que é o objetivo aí de tratamento de flacidez. Então, sentir os primeiros sinais, eu acho interessante. Pode ir para a internet, que eu acho que hoje em dia informação todo mundo tem, que é diferente de conhecimento. Né? Que eu acho que isso é importante. Mas hoje em dia tem muita venda, né? Muita venda. Muito apelo, né? Muito apelativo, o paciente fica muito confuso, muito bombardeado. Isso, eu acho que vai num profissional que confia. Eu acho que tem que ter experiência também, porque justamente essa curva de aprendizado eu acho que é fundamental. Eu trabalho com laser, por exemplo, há 15 anos. O meu trabalho com laser no início era muito diferente agora. Agora é uma segurança, um trabalho muito mais tranquila. Tudo isso a gente vai desenvolvendo. Então, eu acho que é isso.
E os pacientes também muitas vezes ficam fazendo esses procedimentos avulsos aqui a colar, e se tu tem um profissional que é da tua confiança, que não é lá um vendedor de procedimentos, ele vai estabelecer um plano de envelhecimento, inclusive, né? Daqui a pouco vai ficar um tempo lá contigo, quando chegou a hora tu vai saber encaminhar. Vice-versa, o paciente foi lá, nunca se cuidou, nunca se tratou, fez uma cirurgia, quer dar manutenção, quer mexer em outras coisas, né? O paciente, quando busca ajuda, ele quer começar a melhorar, ele começou a voltar esse olhar para si, né? Então, nesse sentido... E tratamento de flacidez, eu acho que é devagar e sempre, Vocês assim. querem deixar, por gentileza, não sei se vocês lembram de cabeça, o Insta de vocês, que aí os pacientes também têm a oportunidade de buscar vocês. Claro. Vou deixar o da clínica, Tá. que é o @Lift Medicina e Beleza, Com Y, né? com Y. Tá. O meu é @doutora Bruna Kesch. É bem Coche. legal, gente. É bem legal, porque eu comecei a ser uma seguidora recentemente. Estou adorando os conteúdos. O meu, @Dr. Anderson Ingrácio. É meu Instagram. Muito bem. Ou se quiserem mandar recado pro Anderson, eu encontro ele no Saúde Direto, tá? Prazer. Sempre um Obrigada, queridos. Foi muito legal essa conversa. Nossa, Obrigada mesmo nós. por terem vindo. Super bacana. Obrigada para os nossos pacientes, para nossa audiência. Espero que vocês estejam gostando. Por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente pode estar respondendo, enviando para vocês depois. Nos sigam. Quem gostou do conteúdo, manda para quem está precisando. Obrigada, equipe de produção. E até a próxima.